guys, and this is our last review, lesson 17 and 18. Are you ready? Let's go! E a gente começa a nossa revisão falando sobre formas de ser educado na hora de perguntar, fazendo uma conexão direta com o nosso último conteúdo da revisão, que foi Question Reported, ou Reported Questions, né? O que a gente tem aí? Algumas dicas de como você pode ser um pouco mais educado, ser interpretado como alguém com educação na hora de perguntar alguma coisa em língua inglesa. Então, a gente tem algumas dicas, né? Asking polite question. First, direct questions are not very polite. Então, perguntas diretas não são muito educadas, enquanto indirect questions are considered polite. Então, ao invés de falar when does the next bus leave, quando sai o próximo ônibus, prefira do you know when the next bus leaves? E se puder incluir um please, fica melhor ainda, tá? Então, perguntar, você sabe quando o próximo ônibus sai? É muito mais educado do que quando o próximo ônibus sai. Isso aí, em qualquer língua, a gente já percebe que existe uma certa formalidade, né? 3. Use the past tense can make a question polite. Então, usar o passado sempre vai tornar aquela questão um pouco mais formal e educada. How many items did you require, sir? 4. Use the continuous verb form may make a question sound more polite or less definitive. Usar o tempo contínuo torna a questão parecer mais educada ou menos definida. I was wondering if you could help her. Estava pensando se você poderia ajudá-la, né? E o último, use of future tense can soften some questions. Usar o tempo futuro pode tornar as coisas um pouco mais leves nas perguntas. Will you be able to work a bit longer today? Você seria capaz de trabalhar um pouquinho mais hoje? Então, são formas educadas de se perguntar, de se abordar, um discurso um pouco mais formal. E a gente tem ali do lado uma expressão bem simples, bem direta, where is the bank? E algumas formas de você torná-la um pouquinho melhor. Do you know where the bank is? Can you please tell me where the bank is? Could you please tell me where the bank is? Would you happen to know where the bank is? And by a chance, would you happen to know where the bank is? Lembrando que a gente só usa a forma interrogativa uma única vez. Então, se nós optarmos por colocarmos ela no começo da frase, do, can, could, would, etc., a gente nunca vai colocar o verbo da segunda parte da frase na interrogativa também. Nós vimos isso também na revisão passada com question reported, ok? E o nosso último tópico a ser estudado nesse level intermediate é prepositional phrase, que corresponde a uma forma de regência, seja ela verbal, nominal e assim por diante, que as palavras têm, né, preposições utilizadas sob forma de regência, justamente para dar um sentido mais específico. O que é importante a gente lembrar? Que essas preposições elas podem alterar drasticamente o sentido da frase. Tá? Você tem uma palavra, seja ela um verbo ou um substantivo, e você adiciona uma preposição a ela, ela pode realmente mudar o sentido. Então, o que são prepositional phrases? A prepositional phrase includes a preposition and object that the preposition refers and any other word that modify the object. Então, elas incluem, né, uma preposição, um objeto, e a qual a preposição se refere, e outras palavras que modificam esse objeto. Então, para que existem essas prepositional phrases? São preposições utilizadas junto a substantivos, ou verbos, ou advérbios, enfim, justamente para dar esse sentido diferenciado. São inúmeras, tá? E os verbos que recebem essas preposições, as palavras que recebem, né, substantivos que recebem essas preposições também são inúmeros. Então, lá no material de vocês, a gente tem uma lista robusta sobre essas preposições, com essas preposições, tá? E o sentido que elas vão ter vai depender muito da forma que elas estão ali compostas. Portanto, gente, não é um trabalho fácil. Esse tá na última lição justamente por uma causa que é muito simples, né? É um nível bastante já próximo do avançado. Em alguns cursos a gente só vê isso no nível avançado, porém é muito importante que a gente já tenha esse conhecimento, ainda que de uma maneira
panorâmica, não seja tão aprofundada, porque eles aparecem nos textos, vocês já viram e reviram em vários textos e várias letras de música que nós estudamos, então é importante que pelo menos você saiba isso, que uma preposição ela altera o sentido da palavra, ela altera o sentido do verbo, ela altera o sentido da frase inteira, portanto ela tem uma função muito importante ali quando associada nessa forma de prepositional phrase, ok? Eu coloquei aqui algumas observações, são 4, porém no material de vocês tem bem mais, tá? Então, primeira, adjectival prepositional phrase, quando ela tem uma função de um adjetivo, né? The old schoolhouse on the hilltop is haunted. Então, esse on, né, que nós já vimos, que é cima e tudo, está relacionado a quê? Which schoolhouse? Qual é a casa que é assombrada? The one on the hilltop. Aquela que fica lá no alto da colina, tá bom? Segunda, adverbial prepositional phrase. Então, agora como função de advérbio. The children sang songs in the evening. Esse in, ele é associado a evening. In the evening, essa preposição in combina com in, assim como at combina com night, at night, né? In the evening, in the morning. Então, é uma preposição específica para essa construção adverbial. When, in the evening. Terceiro, verbo complement prepositional phrase. Como complemento de verbo, Sally is inside the store. Sally está dentro da loja. A loja está ali, dentro de, o verbo to be está sendo complementado por essa preposição inside. Completes the meaning of the verb. E a última sentence de verb prepositional phrase é quando a gente tem uma sentença inteira, né, sendo modificada por essa preposição. Então, consider the circumstance we decided to run. Então, esse considering está modificando toda a frase. Considerando a circunstância, nós decidimos correr. Gostaria de trazer, para finalizar, um exemplo bem simples de como uma preposição pode mudar o sentido de um verbo. Todo mundo conhece o verbo look, que é o verbo olhar, e a gente sabe que ele tem várias regências com preposições diferentes, e cada forma que ele assume com uma preposição, ele tem um significado. Se a gente for pensar, look é olhar. Só que se eu falar look over, eu tenho examinar. Se eu falar look after, eu tenho cuidar. Se eu falar looking for, eu tenho procurar. Então, assim, gente, vale a pena você estudar bem essas questões de preposição, justamente para que você não se perca no sentido global da frase, no sentido global do texto. Por quê? Porque elas são pequenas, mas elas fazem muita, muita diferença. Elas conseguem modificar mesmo o sentido do que elas estão interferindo diretamente, tá? Então, como eu disse, é um universo muito extenso, são vários, não se aprende do dia para a noite, tem que dedicar bastante tempo, tem que observar bastante, e você que vai continuar seus estudos avançados em comunicação, em escrita, principalmente em escrita, fluência escrita, não esqueça de prestar atenção nesses detalhes, reforce ainda mais, seja persistente com relação a essas pequenas coisas que fazem muita, muita diferença na hora de construir sentido. Bom, e aqui a gente termina não só a nossa última revisão, mas a nossa última lição do Book 3 Intermediate Level. Eu espero de coração que você tenha aproveitado esse curso, que tenha saído dele muito mais craque, muito melhor do que entrou, e que não pare de estudar, continue conhecendo a língua inglesa, praticando a língua inglesa na sua forma de listen, na sua forma de writing, na sua forma de speaking, principalmente, que é o que o Level Advanced promove, né? Uma melhor fluidez na hora do discurso, principalmente o discurso falado. E eu espero que você não perca o seu entusiasmo em ser um estudante e um falante de língua inglesa, ok? Congrats for finishing this course and best wishes for you. Thank you for watching and see you soon, maybe next time. Bye bye.